né? E que aquilo era um grande desejo do coração de Davi, construir o tabernáculo de Deus, para a honra e para a glória de Deus, já que Davi era um homem de Deus, segundo até o coração de Deus. Mas aquilo também, irmão, você vê como é que é o coração do homem. Às vezes você quer fazer uma coisa e abençoar. Você quer ser abençoador, né? Mas quem é o abençoador não é eu e você, irmão. O abençoador é Deus. Davi não queria uma coisa boa, queria construir o templo para Deus e abençoar o povo daquele templo bonito, maravilhoso, né? Mas Deus é o abençoador. A gente nunca pode se querer que Deus nos abençoe tanto para a gente ser abençoador. Quem vai decidir no momento da bênção, na minha, na vida do pastor, na vida de cada um de nós é Deus. É verdade. Muita gente às vezes acha que tem que prosperar e falar, ai Deus, me prospera muito aí que eu vou ser abençoador. Mas o coração do homem, ele é enganoso. Davi, quando ele fez esse censo e começou a contar o povo para saber como é que ele ia fazer o tabernáculo de Deus, Deus não se agrada porque ele sabe que o coração do homem é enganoso. Então a gente sempre tem que se humilhar perante Deus. Nunca achar que a gente pode fazer algo pelas nossas próprias forças. Não. Tudo é Deus na nossa vida. Do primeiro abrir do olho ao último fechar do olho num dia, é somente Deus que pode fazer na nossa vida. Nada mais que a gente faz na nossa vida se não é permissão de Deus, né? Então, Deus não se agradou que Davi fez aquele censo e falou para ele, olha Davi, houve uma soberba no seu coração, eu conheço o coração do homem. Então, o seu filho que vai fazer o templo, o seu filho que vai construir a minha casa de adoração, é para ele que eu vou passar esse legado. E aí, assim que Salomão termina de fazer a casa do Senhor, aqui fala, assim que Salomão acabou a casa do Senhor. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, na casa do rei, prosperou. Né? Então, naquele momento que Deus já tinha dado esse legado para Salomão, foi para ser próspero. Né? Foi para ser uma bênção na vida dele. Mas o Senhor aparece a Salomão através da noite e fala, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Ou seja, Deus recebeu aquela atitude de benevolência de Salomão com benevolência também, com amor. Né? Então a gente tem que ser feliz na vida da gente. Porque agora o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. E qual que é o tabernáculo de Deus hoje em dia? Somos nós. Né? Somos nós. Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus. Então, a gente tem que viver uma vida hoje, pensamento, em gratidão a Deus. Em gratidão, porque não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu. E como tabernáculo de Deus, como casa de Deus, essa casa agora tem que viver em alegria. Porque onde habita o Espírito de Deus não pode habitar a tristeza, a mágoa, o rancor, a dúvida, o egoísmo, né? Não pode. Nós temos que buscar a Deus e aprender a viver uma nova novidade de vida em Cristo Jesus. Porque é agora que nós é que somos o tabernáculo do Senhor. É o Espírito que vai habitar em nós. E é o Senhor que nos escolheu. Mas o mesmo Deus falou, eu te escolhi. Mas olha, se eu cerrar os céus
e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Aqui Deus está falando com Salomão, né, da lavoura, porque era o meio de sustentação daquela nação. Mas eu quero trazer aqui para nós, nos nossos dias, né? E se o Senhor fechar a porta de emprego? Né? E se o Senhor trazer enfermidade? E se o Senhor afastar, através da morte, um parente, um ente querido? Ou seja, e se o Senhor fizer o mal para nossas vidas? Ah, mas Deus é bom em todo o tempo. Sim, mas aqui ele fala, e se eu fizer isso? Deus fala, não é? Se eu trazer um tempo, uma adversidade, uma dificuldade na sua vida e na minha vida, se Deus fizer isso por nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar reclamando de Deus? Nós vamos ficar falando, agora Deus se esqueceu de mim? Será que Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, não está vendo minha dificuldade? Ah, não. Eu vou ter que buscar de outras formas, porque essa situação não está. Deus não está nesse negócio, não. Né? Não. Deus, ele fala a atitude dele no momento da adversidade, mas ele também fala como nós podemos proceder para conseguir a restauração das nossas vidas. E essa restauração é através da oração. Né? É através da oração. Aleluia. Ele fala, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu acabei de falar, o coração do homem, ele é enganoso, irmãos. A mente deturpada pelo inimigo, ela acha que o certo, o errado é certo. A palavra de Deus fala que a palavra é poderosa para anular sofisma. Sofisma é a pessoa que acha que está fazendo o errado, mas está se convencendo ela mesma e quer convencer as outras pessoas também que o errado é certo. E o que a gente está vendo mais hoje em dia aí no mundo? Não é isso? As pessoas falando assim, não tem problema não, pode agir desse jeito, Deus te entende, Deus te conhece, Deus sabe a sua dificuldade. Pode continuar fazendo desse jeito que você está fazendo. Mas não. Aqui a primeira coisa que fala na palavra é se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Seja qual for o momento da sua vida. Mesmo que você hoje não esteja passando uma dificuldade, como falou aqui, se eu cerrar como é que é? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, né? Ou seja, se ficar seco, se mesmo que não esteja assim, talvez, na sua vida, você ainda tem que continuar em humilhação a Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu louvo a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus, maravilhoso e poderoso. Porque o nosso Deus, se humilhar para Ele, não é igual o meu humilhar para o homem. É verdade. Glória a Deus. Não é. Se eu me humilhar para o homem, às vezes eu posso até me colocar assim lá, como é que eu posso dizer, em tanta miséria de íntimo, né? Autoestima. Porque é isso que ele vai querer. O homem, quando você se humilha para ele quer arrancar toda a sua autoestima. Você está entendendo o que eu quero dizer? A humilhação
do ser humano para outro ser humano, se você começar a falar, ele vai derramar primeiro todas as suas fraquezas. Vai começar a falar, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Você já está se humilhando e a pessoa está lá. Mas você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Você está lá se humilhando e ela continua te apontando. É assim. Enquanto ela não arrancar toda a sua autoestima e te deixar lá para baixo, aí quando ela vê que você ficou lá para baixo, aí ela vira e fala assim, tá bom, eu também te perdoo. Me perdoa? Ele diz, assim que ele fala. Tá bom, eu te perdoo. Aí ele fala assim, me perdoa também, para que você venha se sentir mais, com a autoestima mais lá embaixo ainda, a humilhação do homem. Mas a humilhação com Deus é diferente. A humilhação com Deus, você chega diante da presença dele, primeiro se humilhando na beleza da sua santidade. Porque nem eu nem você somos dignos de chegar diante dele, porque ele é santo, santo, totalmente santo. Então você se humilha para ele na beleza da sua santidade. E reconhecendo a sua humanidade fraca, nu, pecadora, miserável. Mas, quando você vai fazer isso, você já consegue ressentir um sentimento de poder. É incrível, irmãos. Olha, estou me arrepiando aqui. Aleluia! É maravilhoso. Você entra perante Deus se humilhando, mas ele já começa a te resistir pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Você quer se humilhar perante Deus falando que você, Senhor, sem ti eu não mereço nada, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não sou pobre, nu, miserável, Deus, sem ti eu não sou... Aí ele fala, calma, eu estou em ti, você é meu templo, você é meu tabernáculo, eu estou dentro de você. Você começa a se humilhar para Deus, mas ele não quer você caído, derrotado, como o homem quer. Ele quer te levantar. Amém. Ele quer te ajudar. Ele quer ser o seu protetor. Ele quer ser o seu auxiliador. Ele quer ser o seu companheiro. Ele quer ser o seu amigo. E aí o Espírito Santo vai falando assim, eu sei que você sabe que você é tudo isso mesmo, mas eu morri por você. Eu te perdoo. Eu quero somente que você entenda que agora você tem que ser uma nova criatura. Você errou, eu te perdoo, mas olha, vamos tentar de novo? Vamos tentar mais uma vez? Seja uma nova criatura. Tenta negar um pouquinho aquela coisa que você tem mania de falar. Da próxima vez não fala. Tenta renunciar um pouquinho mais àquela coisa que você gosta tanto de fazer. Se você não conseguir hoje, amanhã você tenta de novo. Vai tentando melhorar, porque eu quero você uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha para mim, Jesus. O Espírito Santo fala. Olha para mim, olha quanto que eu sofri por amor a você. Reconheça essa gratidão, porque muitos hoje em dia não estão reconhecendo mais. Muitos hoje em dia querem ser felizes e ainda chega a falar assim, eu não pedi para Jesus morrer na cruz. Olha o absurdo que eu já ouvi isso aí. Eu já ouvi. Quem não já ouviu? Mas eu não pedi para Jesus morrer na cruz. E Jesus quer isso, que a gente venha se humilhar, mas ele não vai deixar você se humilhar e ficar triste, senão ele vai levantar a sua autoestima. Ele vai falar, você é melhor, você pode, seja melhor, controle-se, tenha temperança, tenha paciência, tenha longanimidade. Aleluia! Tenha isso, tenha aquilo, eu vou te ensinar, dá lugar para mim. Glória a Deus! Jesus, mas hoje eu não consegui, eu fui falar, mas amanhã é um exercício de fé. Como você quer cuidar do seu corpo, emagrecer e exercitar todo dia, se você fizer, você vai conseguir. A fé
E a transformação pelo Espírito Santo é todo dia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Né? E então você está orando. Se humilhou, está orando. E na humilhação é uma oração. Está orando. Está buscando. Porque não existe pecado nenhum que possa te afastar da presença de Deus. Nenhum, irmãos. Olha, eu vou falar por mim, que na Terra não existe coisa mais violenta do que um abuso sexual de uma criança. Para mim não existe. Mas nem isso Deus vai deixar de perdoar se você buscar, se humilhar e orar, e se humilhar para Ele, olhar a sua face, e se converter dos seus maus caminhos. Até isso Deus vai perdoar. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu pequei demais. Tá difícil para mim, eu não estou conseguindo. É muito pecado, você não conhece a minha vida. Eu acho que esse Jesus que vocês pregam aí não vai conseguir me perdoar. Não, irmãos. Nosso Deus, Ele morreu naquela cruz para isso. Para o mais vil pecador, que é eu e você. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que buscar a sua face. Buscar verdadeiramente a sua face. Para Ele nos perdoar. Glória a Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Amém. Aleluia. Né? Tem que se converter, tem que tomar outra direção. Tem que tomar outro rumo. Ah, mas eu gosto tanto de um pagodinho. Não vai, mas não passa nem na porta do pagodinho, irmãos. Nem ouve. É um exemplo, tá bom? É um exemplo, não estou para ajudar ninguém. Eu gostava tanto do pirulito, mas eu tive que renunciar. É bom, o pecado não é mau. Mas você tem que amar a Deus acima da sua mente, das suas forças e do seu entendimento. Glória a Deus. E você só vai conseguir fazer isso se você ficar firme na face do Senhor, olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Amém. É na palavra. Aleluia. Eu estava ouvindo uma pregadora, até passei para a minha Conceição, né? Ela falou assim que Jesus pregava, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus era a pura verdade, né? Mas tem duas coisas, ó. Tem muita gente que você vai falar a verdade e ele se ofende. É melindroso, não quer ouvir a verdade, não aceita. É desse jeito. Você fala a verdade e já se ofende, nossa. Por que você está falando isso para mim? Eu não merecia essa verdade. Você nem parece que é cristão, falando essas palavras duras. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade às vezes é dura. Não é fácil a verdade de ouvir, não. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai lá, ouve aquela verdade, você pode até entrar um pouquinho na carne, ficar um pouco nervoso, mas depois o Espírito já vai, ó, tá certo, pessoa, tá certo, você falou a verdade, tá certo, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que ser assim, tem que ser, né? Mas às vezes o Espírito Santo quer falar comigo também. Você é estudante da verdade, e você? Não tem que mudar, não? Tem que mudar também. Você não é a dona da verdade. Né? Muda o que você também, para você ver se as pessoas não mudam com você. Né? O Espírito Santo vai mudando, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Você dá a voz ao Espírito Santo. Você vai se quebrantando e o Espírito vai trabalhando. Amém? E você vai se convertendo dos seus maus caminhos. Ele vai fazer essa transformação. E eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí Deus vai trazer a restituição. Não pensa você, irmãos, que a restituição vai vir na primeira oração. E nem na primeira humilhação. E nem na primeira conversão.
Ah, não, agora eu já estou bonzinho, agora eu não ando mais, eu já ando aqui, ó, direitinho. Então pode mandar a bênção aí do céu, Deus. Começa a sarar a terra, diga. Não. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, sabe que nós somos enganosos. Né? Você tem que, primeiro, dar o testemunho. Aí Deus vai fazer uma transformação. Transformação na minha vida, transformação na sua vida, e a restauração vai vir. Porque Deus não está preocupado com o nosso bolso. Deus está preocupado com a nossa salvação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Onde tiver o seu coração, ali está Deus. Será que seu coração está cheio de Deus mesmo? Ou está cheio de outras coisas? Né? E aí Deus vai conhecer e vai sarar. Mas eu vim aqui essa noite para profetizar na minha e na sua vida. Porque não foi à toa que você esteve aqui essa noite. Não foi em vão que você veio aqui essa noite. Você veio aqui porque você quer ser essa nova criatura. Você quer ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você quer ser renovado Aleluia. pela grandeza do Espírito Santo de Deus. E essa grandeza de Deus vai transformar a sua vida. Vai começar a sarar a sua terra. Vai começar a te mostrar a direção dos seus caminhos. E a bênção de Deus, essa noite eu profetizo para a sua vida. Vai vir e restaurar tudo aquilo que estava difícil. Todas as adversidades. Tudo aquilo. Porque Deus falou. Agora escolhi e santifiquei essa casa. Está santificado e escolhido por Deus. Então você vai sair daqui alegre, contente. Está difícil? Tá. Mas eu sou casa adornada do Senhor. Eu sou casa preparada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é forte. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso ser forte. Está difícil, mas eu posso. Eu posso mudar minha mente, eu não dar lugar para o inimigo, não ouvir todas as coisas que ele quer falar em mim. E posso acreditar que todas as coisas contribuem para o meu bem. Amém. Em Cristo Jesus. Eu creio. Né? Em Cristo Jesus. Né? A palavra diz que não há condenação. Nenhuma condenação. Para aquele que está em Cristo Jesus. Mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito de Deus é forte. A palavra diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, o espírito de moderação. É uma batalha, irmãos. Viver no Espírito é uma batalha constante de renúncia. Porque primeiramente a gente vai querer fazer o nosso eu, o nosso querer. Mas a renúncia é para o nosso Deus primeiro e depois para o nosso próximo. Né? Pensar no nosso próximo. Tanto que eu quero que meu marido mude. Será que eu quero mesmo? Então mudo eu primeiro. Vou começar a mudar eu primeiro. Se eu quero a mudança nele, então é porque alguma coisa em mim não deve estar boa. Porque eu sou o espelho dele, ele é meu espelho. Não está lá, a mesma cara, a mesma direção, o mesmo caminho, a mesma coisa. Então, alguma coisa tem que mudar em mim primeiro. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Deus.